Irmãos, mais uma vez, uma alegria estar com vocês aqui adorando o nosso Deus. E queria pedir a Deus para nos ajudar na pregação da palavra, no ouvir a palavra e também seguir a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Tu és Deus soberano sobre todas as coisas, no céu e na terra e tudo que neles há. Tu és Deus, Tu és também o Deus da nossa salvação. Ó Deus, que Teu Espírito traga iluminação da Tua palavra, tanto no pregar, ouvir e segui-la. Em nome de Cristo, para a Tua glória, através dele que nós oramos. Amém. Amém. Uma boa fundação é essencial para todo prédio ser estável e seguro, para aqueles que o habitam. Em Mateus 7, Jesus conta a parábola do homem prudente, que ouve as palavras de Deus e a pratica. Este homem é como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Isso em contraste com o insensato, que construiu sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus também falou de uma outra estrutura, um pouco diferente dessas estruturas de construção. É uma que provém de nada impressionante, que é um grão de mostarda. A menor das sementes, mas quando cresce, se torna uma árvore tão grande que dá abrigo para os pássaros do céu. Este é justamente o sentido da passagem que está diante de nós, aqui em Efésios, sobre a armadura do Senhor, mais especificamente, os calçados do Evangelho da Paz. Cristo, Ele é a rocha segura da nossa salvação. A forte fundação onde as nossas almas podem achar refúgio e paz com Deus. E como a semente do grão de mostarda, conforme temos este novo nascimento e nós amadurecemos nossa fé, também proclamamos paz através de Jesus Cristo para aqueles que estão em um estado de rebelião contra Deus. Oferecemos assim abrigo para as pessoas possam achar refúgio em Deus. Eu vou ler aqui a passagem de Efésios 6, versos 10 ao 20, que se encontra na página 1684, 1684, se você está usando as Bíblias dos bancos da igreja. Efésios 6, versos 10 ao 20, página 164. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamatórios do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Eu vou ler novamente o verso 15. Tenham os pés calçados, com a preparação do Evangelho da paz. Assim diz a palavra do Senhor. Nós temos apenas 2 pontos nessa pregação. Primeiro ponto, quem é a fundação da salvação dos cristãos? Cristo Jesus. Portanto, fiquemos firmes nele e somente nele. Vou repetir mais uma vez. Quem é a fundação da salvação do cristão, senão a rocha, Cristo Jesus? Portanto, fiquemos firmes nele e somente nele. E o segundo ponto, quem é a esperança de paz ao mundo perdido, senão Cristo Jesus? Portanto, proclamemos Ele e somente Ele. Mais uma vez, quem é a esperança
de paz ao mundo perdido, senão Cristo Jesus. Portanto, proclamemos Ele e somente Ele. Então, começando com o primeiro ponto. É comum nós ouvirmos falar de situações de emergência, onde aquele que prestando socorro deve primeiro colocar a sua própria máscara, antes de prestar socorro a alguém. Ou como podem os cegos liderarem outros cegos. Ora, diz Jesus, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Que foi uma grande admoestação do nosso Senhor Jesus aos fariseus. Ou pior ainda, os fariseus, com o seu legalismo, faziam convertidos piores do que eles mesmos. Jesus disse, eles os tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Então, se nós mesmos não estamos em uma boa condição espiritual, mal podemos ajudar o próximo. E, às vezes, até piorar a condição espiritual de alguém. Portanto, antes de nós considerarmos o tópico de evangelismo, que é algo muito comum em passagens como essa, é importantíssimo nós considerarmos a fundação do evangelho da paz que temos com Deus, que é o próprio evangelho em nossas vidas. Temos que ter este calçado bem atado, podemos dizer, antes de sairmos mundo afora para propagá-lo. Certamente, Deus pode nos usar, independente de nós. Temos o próprio exemplo de Jonas, como vimos semana passada, que mesmo fugindo da desobediência a Deus, Deus usou para a conversão daqueles marinheiros. Ainda assim, nós queremos ser sal e luz no mundo. E quanto mais temperados de sal e mais clara a luz do Evangelho em nossas vidas, mais estaremos alegres no Senhor, seguros em nossa salvação. E mais fiéis seremos na nossa proclamação do Evangelho. Todo o tempo sabendo que a conversão é uma prerrogativa exclusiva de Deus. E para ajudar nesse propósito de compreender o Evangelho, eu acho que seria útil para mim compartilhar a história da minha salvação. Eu gostaria muito de ouvir sua história também. A minha parece um tanto como a do homem cego que Jesus curou em Marcos 8. Ele estava completamente cego. Então as pessoas trouxeram para Jesus. E Jesus fez algo bem inesperado. Jesus o levou para fora do vilarejo e cuspiu nos olhos dele. Colocou a mão nos olhos do homem cego, fazendo a seguinte pergunta: você vê alguma coisa? Para o qual o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas são como árvores andando. Jesus colocou novamente suas mãos nos olhos dele, e a vista dele foi completamente restaurada, e ele começou a ver com toda clareza. Quase 20 anos atrás, eu fui convertido escutando o Evangelho, sem sombra de dúvidas eu acreditei. Reconheci que eu era um miserável pecador que desesperadamente precisava de um Salvador. E que Jesus era a minha única esperança. E somente Cristo, aquele que morreu no Calvário para me livrar dos meus pecados, a justa condenação dos meus pecados. E que no terceiro dia ressuscitou. Foi uma convicção plena na minha vida. Mas passei 15 anos da minha vida cristã, vendo um evangelho parecido com esse homem cego de Betseda. Eu não estava completamente cego, mas tinha coisas sobre o Evangelho que ainda não tinham me alcançado. Eu precisava, podemos dizer, de um segundo toque milagroso. E esse segundo toque aconteceu quando eu estava meditando em um dos textos da Nova Aliança, em Jeremias, capítulo 32. Foram estes versos que abriram a minha visão da profundeza do amor de Deus pelo seu povo. Gostaria de ler aqui. Capítulo 32, versos 40 e 41, assim diz a palavra do Senhor. Ele diz, o Senhor dizendo, eu farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Eu terei alegria, o Senhor dizendo, eu terei alegria em lhes fazer o bem. E os plantarei firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. E conforme eu meditava nesse texto, eu vi que o amor de Deus pelo seu povo é mais profundo, extenso e belo do que o mais vasto oceano azul, um belo dia de sol. Eu sempre pensava comigo, eu tenho que amar a Deus com todo o meu coração, com toda a minha força. Amém, isso é verdade. Mas quando isso não acontecia, eu ficava devastado. E até às vezes pensando que Deus ia lidar severamente comigo. Então esses textos da Nova Aliança vieram como um oceano de graça na minha vida. Eu vou ler novamente esses trechos. Eu farei com eles uma aliança eterna, segundo o qual eu não deixarei de lhes fazer o bem. Eu não deixarei de lhes fazer o bem.
nem por um momento Ele nos deixa de fazer bem. Tudo Ele coopera para o bem daqueles que o amam. Tudo. Frustrações, tristezas, decepções, sonhos, planos frustrados. Claro, coisas positivas, o que quer que seja. Em todas as coisas. Em tudo que Deus faz e não faz. Ele não deixará de fazer bem para aqueles que o amam. E isso nos leva a adorar a Deus. A gente se deleita no caráter de Deus. Em quem Ele é, um Deus todo-poderoso, alegre, fiel, amoroso. Como diz o verso 41. Terei alegria em lhes fazer o bem. E os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração, o Senhor dizendo. De todo o meu coração e de toda a minha alma. E se por qualquer motivo, se por um segundo a gente duvida deste amor de Deus, basta olhar para a cruz. Olhar para o Cristo. Debochado, cuspido, ridicularizado. Pés e mãos literalmente pregados na cruz. Não pelos nossos bons feitos, mas pelos nossos defeitos. Pelo meu pecado, pelos seus pecados. Ele morreu para nos reconciliar a Deus. E sabe o que pode te separar do amor de Cristo, de Deus em Cristo Jesus por você? Nada. Nada. E isso inclui o seu próprio pecado. Esses mesmos textos sobre a nova aliança falam sobre essa eleição incondicional de Deus. Que independente de nós, Deus manterá a sua nova aliança conosco. Uma outra passagem que eu vou ler aqui, capítulo 31 de Jeremias, que nos lembram muito dessa situação de Jonas, tentando fugir de Deus, mas nada separa o Jonas do amor de Deus. Como a gente viu essa manhã. Vou ler os versos 35, começando o verso 35 em Jeremias 31. Assim diz o Senhor, que dá o céu para a luz do dia, e as leis fixas à lua, e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. E a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Irmãos, essa aliança de Deus com o seu povo, é muito importante observar. Se o sol e a lua e as estrelas parassem de dar luz, se o mar e suas ondas parassem de bramir, a descendência de Israel deixaria de ser uma nação. Se os céus pudessem ser medidos, imagine todo este universo, alguém pudesse medir. Ou a fundação da terra pudesse ser explorada, se alguém pudesse chegar ao núcleo da terra. Então o Senhor rejeitaria a descendência de Israel. E o que Israel fez de pecado não foi nada pouco. E nós também não. Mas isso não muda o fato que Deus não nos rejeitará. Ele certamente não nos expulsará da presença dEle. Ele fez uma nova aliança com o seu próprio sangue. De maneira alguma, eu estou falando aqui que nós temos uma licença para pecar. Não estou falando isso aqui, irmãos. Paulo foi muito claro em Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Mas, infelizmente, perfeição nós só teremos na glória. Até aquele dia, lutaremos contra o pecado. Como João disse em sua primeira epístola, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E este é o Evangelho. Justamente, nós confessamos nossos pecados e Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar. Sim, nós não merecemos. E nunca que nós conseguiríamos nos salvar. Mas Ele conquistou a vitória na cruz, para que toda a glória a Ele nós possamos dar. E se você está nos visitando hoje, essa noite, ou você na transmissão que está nos acompanhando, se você não está seguindo Jesus, eu gostaria de convidá-lo também a se refugiar neste tremendo abrigo que é o Senhor Jesus Cristo. Reconheço que talvez você diga a si mesmo, mas eu não sou digno. Ou eu não estou pronto.
Mas, amigo, ninguém é digno. Ninguém está pronto. Imagine, vamos supor que eu fosse baleado, por qualquer motivo. Eu sou baleado, eu estiver cheio de bala no meu peito. E alguém diz, meu filho, chame a ambulância, vai para a emergência, imediatamente. Aí eu respondo, não, calma aí, espera um pouco, deixa eu me limpar um pouco. Deixa eu tentar aqui limpar essa ferida, tirar essa camisa cheia de sangue, aí depois eu vou lá com o médico quando estiver limpinho. Isso seria uma loucura, seria uma insanidade isso. Ou talvez você pode dizer para si mesmo, essas coisas não se aplicam para mim, eu não sou um pecador como vocês dizem que eu sou. Eu não sou igual aquele bandido lá que está na prisão, ou aquele meu vizinho lá que foi treinar a esposa dele. A gente pode ter esse tipo de orgulho. Mas Jesus, sabe o que ele disse? Jesus disse que apenas no meu coração eu tenho raiva do meu irmão. Eu já sou sujeito ao julgamento. Se meu coração deseja uma mulher que não é minha esposa, já estou cometendo adultério. Então, ninguém aqui é santo. Eu não sou, você não é. Só existe um que é santo, que é o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que somente Ele poderia ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Porque quando Ele sofreu a ira de Deus na cruz, Ele não estava sofrendo a ira de Deus por conta de algo errado que Ele fez, mas pelos nossos pecados. Somente Ele poderia fazer isso. E Ele é a nossa única esperança de vida eterna. Se por qualquer motivo você quer aprender mais como seguir Jesus, por favor, pode falar comigo depois do culto, pastor Jonatas, qualquer membro dessa igreja, como seguir Jesus. Ficaremos felizes em falar mais com você sobre essas coisas. Igreja, este é o único evangelho pelo qual nós somos salvos. Este é o calçado que nos faz firmes e inabaláveis. Como diz o hino, Cristo, a segura e constante âncora. Cristo, a firme e constante âncora, através das enchentes de incredulidade. Desesperançosa, de alguma maneira. Ó minha alma, agora levanta teus olhos para o Calvário. Esse meu laço de segurança, ver para sempre provado o seu amor. Eu vou segurar firme na âncora, ela jamais será removida. Jesus Cristo, Ele é a rocha, Ele é a âncora da nossa salvação. Jamais Ele será removido. Este é o filme calçado do Evangelho que nós colocamos. E de fato, quão belos são os pés daqueles que compartilham o Evangelho. Belos, pois estão revestidos do Evangelho da paz. Uma vez estando revestidos deste Evangelho da paz, o que então nós fazemos? Que nos leva ao segundo ponto da nossa pregação. Quem é a esperança de paz ao mundo perdido, senão Cristo Jesus? Então, proclamemos Ele e somente Ele. Agora, esse Evangelho não é só para nós, não é verdade? Uma tradução deste verso diz algo como, e como calçados para os seus pés. Coloquem à disposição dada pelo Evangelho da paz, que está em total sintonia com as palavras do Senhor em Isaías, que diz, quão formosos são sob os montes, os pés do que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Interessante essa noção de disposição dada pelo Evangelho da paz. Disposição para ir, que nos foi dada pelo Evangelho da paz. Agora, o tanto que nós falamos, eu falei de salvação de não ser pelas obras. Agora a gente também vê os efeitos, o fruto do Evangelho nas nossas vidas. Certamente, sem sombra de dúvida também. É impossível você ter o Espírito de Deus e se tornar a mesma pessoa que você era antes de ter professado a fé em Cristo. Como Jesus disse em João, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E um desses frutos principais na vida do cristão é este impulso que a gente tem de amar a Deus e amar o próximo. Isso sendo feito especificamente no contexto de evangelismo. Evangelismo encaixa totalmente com isso. Qual bem maior nós podemos fazer para o próximo do que apontar alguém para Cristo? Cristão ou não cristão? A gente tem excelentes exemplos no Novo Testamento. A mulher samaritana, que Jesus encontrou no poço de Jacó, ela falou com alegria do Evangelho com as pessoas no povoado dela. Ou um homem endemoniado, que queria ir com Jesus e com os discípulos. Aí Jesus mandou ele de volta ao vilarejo para falar o que Jesus tinha feito por ele. Temos um homem cego em João, uma história até bem engraçada, que quanto mais fariseus confrontavam ele, mais ele falava do Evangelho.
deixando os fariseus bem irritados. Essas pessoas foram nossos irmãos e irmãs em Cristo do passado. E muitos, além, nos últimos 2000 anos, continuaram a fazer o mesmo. E no final dessa passagem em Efésios 6, temos o próprio Paulo pedindo oração para que ele possa cumprir o chamado dele de compartilhar o Evangelho. E de onde vem esse chamado de Paulo para proclamar o Evangelho? Certamente, Paulo era o apóstolo, ele tinha um chamado especial, mas ele também era um discípulo. E Cristo ordenou os seus discípulos a fazerem discípulos, a propagar o Evangelho. E como Paulo, também nós temos esse mesmo chamado. Irmãos, eu não quero ser muito severo aqui de maneira alguma, mas negar o nosso chamado de fazer discípulos é desobediência. É pecado, é simples assim. Não estou falando que todo mundo tem que subir no púlpito e pregar o Evangelho. Certamente não é a única maneira de evangelismo. Existem inúmeras maneiras de evangelizar, que inclui parcerias até com aqueles que estão compartilhando o Evangelho, orando, como os irmãos oraram por Paulo. Sem mencionar inúmeras oportunidades que nós temos de evangelizar no nosso dia a dia. Pais que têm um campo de evangelismo com seus próprios filhos. Entre os nossos próprios familiares, parentes, colegas de trabalho, amigos de infância, esportes. Contexto onde a gente pode desenvolver novas amizades. Sem contar formas de evangelização coletiva que nós podemos fazer como igreja. Podemos sair para evangelizar, podemos fazer algum projeto social para abençoar as pessoas. E compartilhar o Evangelho dessa maneira. E Jesus e Paulo também, eles falam da importância da igreja local no evangelismo. Um verso incrível, capítulo 3, verso 10. Paulo escreve que é pela igreja. A multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. O que seria essa multiforme sabedoria de Deus? É o evangelho da graça feito visível na igreja local. O evangelho da reconciliação. Pecadores, nós reconciliamos a um Deus santo. Judeus e gentios naquela igreja em Efésio. Uma vez inimigos, agora em Cristo, unidos. O nosso próprio Senhor Jesus, ele diz, pela maneira que nós amamos uns aos outros, o mundo saberá que nós somos seus discípulos. E como nós amamos uns aos outros? De uma maneira, se não apontando uns aos outros a Cristo. E é isso que a gente faz aqui nos domingos. Quando a gente ora, quando a gente canta, quando a gente lê as Escrituras, quando a gente prega e ouve a pregação, quando a gente continua a cuidar espiritualmente de maneiras práticas também uns dos outros durante a semana. E para um mundo que está consumido pelo pecado, o que nós fazemos é como uma luz no fim do túnel para eles. Como o corpo de Cristo, nós refletimos a luz de Cristo para um mundo perdido. Portanto, vale a pena também compartilhar o Evangelho. Certamente você quer proferir as palavras do Evangelho, mas também convide os irmãos, amigos, a visitar a nossa igreja, a vir aos nossos cultos, as reuniões que a gente tem na terça, reuniões de homens, cultos de jovens. Tome toda a oportunidade de convidar as pessoas para serem parte das nossas reuniões públicas aqui na nossa igreja local. O pior que elas podem dizer é não. Mas até nestes casos, quando elas dizem não, quem sabe Deus não está usando o seu testemunho para começar a quebrar aquele coração de pedra. E talvez preparando o solo para uma outra pessoa desfrutar disso. Outra pessoa que vai ter a alegria de ver essa pessoa convertida. Você não sabe, talvez já aconteceu na sua vida. Isso me lembra de um artigo bem engraçado e desafiante também, espiritualmente falando. Escrito por um pastor, irmão, chamado Andy Johnson. Vocês devem conhecer, alguém que já leu o livro, vocês já leram Missões? O Andy é o autor deste livro. Eu vou ler do artigo que ele escreveu. Ele diz, e se você passasse anos fielmente e sinceramente orando para que um reavivamento chegasse à sua comunidade, e então, um dia, aparentemente do nada, Deus respondesse dramaticamente às suas orações, por toda a sua cidade, todos os dias, as pessoas começam a se aglomerar na igreja para ouvir o Evangelho da Palavra de Deus. Nas ruas, em seus locais de trabalho, em salas de aula, e lares por toda a cidade, membros da igreja, antes tímidos, estão declarando fielmente o Evangelho e o fruto está chegando rápido. Vidas são transformadas, casamentos são salvos. E acima de tudo, um após outro, os inimigos de Deus estão depondo as armas de sua rebelião e se refugiando em seu glorioso e misericordioso Filho. E se tudo isso acontecesse na sua cidade, bem na sua frente, mas não na sua igreja, numa outra igreja,
apenas alguns quarteirões da sua. Confesso que para mim, isso veio com uma faca cirúrgica, me forçando a entender onde realmente a minha alegria estava centrada. Em construir o meu reino, o reino da nossa igreja. Ou ficar alegre que Cristo aumente e eu diminua. Então, aproveitemos, graças a Deus que a gente faz isso. Oramos por outras igrejas. E também, não apenas outras igrejas que estão em lugares afora, distantes de nós, mas também igrejas da nossa própria cidade, como o Jardim Botânico, outras igrejas locais que a gente ora, e quem sabe até um dia uma igreja aqui perto, encorajar o trabalho, outras igrejas locais, orando por elas. Então, chegando à conclusão, o evangelismo não é nada fácil. Tem um professor de seminário, ele disse, se você quer fazer um cristão se sentir culpado, pergunte como está a vida de oração e evangelismo. Ninguém faz isso perfeitamente. É difícil. Mas de onde vem a nossa própria força? Senão do Senhor. Não foi justamente isso que Paulo pediu para que os santos fizessem por ele? Para orarem por ele? O próprio apóstolo Paulo pedindo oração. Foi assim também o primeiro verso da nossa passagem, que diz, finalmente, verso 10, sejam fortalecidos no Senhor e em sua vasta força. E depois o que Paulo diz no verso seguinte? Ele nos explica como a gente é fortalecido no Senhor. No verso 11, vistam-se com toda a armadura. É assim que você vai ficar forte nessa batalha. Nós recebemos essa grande força também quando a gente se fortalece no próprio Senhor. O verso diz, sejam fortalecidos no Senhor. Temos o Deus Todo-Poderoso conosco nessa batalha. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém está negando a existência de inimigos por todos os lados, espirituais, físicos. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Como uma vez escreveu Martinho Lutero, e que, se Deus quiser, iremos cantar em breve, Castelo Forte. A nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz. E somos protegidos. Defende-nos Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Igreja, sejamos fortes no Senhor e em sua vasta força. E mais uma vez, amigo, se você está nos visitando, você não crê em Cristo, estamos felizes que você está aqui. E se você não colocou sua fé em Cristo, faz algum sentido você estar contra Deus nessa batalha. Se você não está revestido da armadura do Senhor, você tem problemas em todos os lados. Você está sob o poder do inimigo Satanás, e Deus certamente irá te segurar responsável pelos seus pecados e rebelião contra Deus e a rejeição do seu Filho Jesus. Ainda assim, Deus te oferece termos de paz, como nenhum outro. Normalmente, uma guerra, o lado vencedor oferece termos de paz que são dificílimos de cumprir e extremamente rigorosos. Mas existem termos de paz mais graciosos do que o que o Senhor Jesus oferece, que foi a vida do seu próprio Filho. Então a gente considera o que o mundo tem a oferecer e o que Deus oferece para os seus inimigos. Eu queria encorajá-lo. Se porventura você não está seguindo Jesus, está aqui presente na transmissão, tome um momento, até seja aqui neste culto, para meditar sobre essas coisas que foram faladas aqui nessa pregação, que foram cantadas. Medite sobre essas coisas. Considere essas coisas com seriedade. Irmãos, vamos orar. Agradecer a Deus. Ó Senhor Deus, Senhor dos exércitos, grande é a tua misericórdia, grande é a tua graça, grande é o teu poder. Pelo teu Espírito, abre mais e mais os nossos olhos dos nossos corações, para a beleza do teu Evangelho. Pelo teu Espírito, que os nossos corações possam estar transbordando de águas vivas, e que nossos pés possam ser ágeis para levar o Evangelho para almas sedentas, para aqueles que precisam da tua paz. Faz isso, Pai, para a glória do teu nome e o bem do teu povo. No nome de Jesus e para a tua glória através dele é que nós oramos. Amém.